Quando enfrentamos uma crise, alguns cuidados devem ser observados para não nos desviarmos da rota. Por momentos difíceis, todos nós passamos. A diferença reside em como passamos por momentos difíceis. Vulneráveis pela situação que estamos vivendo, podemos nos equivocar, tomando decisões erradas que podem cobrar um grande preço mais tarde. Enfim, circunstâncias desfavoráveis podem suscitar sentimentos que adoecem a alma e faz com que nos afastemos da vontade de Deus. Vejamos o exemplo dos israelitas quando saíram do Egito. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, os israelitas caminharam 3 dias e chegaram às águas de Mara. Estressados pelos acontecimentos recentes, sedentos e cansados fisicamente, começaram a murmurar contra Moisés quando não puderam beber das águas que eram amargas. Então Moisés, o líder daquela multidão de revoltados, clamou ao Senhor que lhe mostrou uma árvore. Ele lançou a árvore nas águas e elas se tornaram doces, podendo assim o povo beber. Diante da dificuldade, os israelitas se entregaram à murmuração e não acreditaram que Deus tivesse uma saída. Interessante que no momento seguinte, ao saírem de Mara, eles chegaram em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali ficaram, acampados junto às águas. Não é difícil vermos esta história se repetir. Frente às lutas, deixamos de confiar e passamos a reclamar. Então Deus vem, resolve o problema e nos coloca na abundância. Entretanto, deixamos de crescer, pois a tribulação passa, mas o que Deus queria ver é como passaremos pela tribulação. O que interessa para Ele é o nosso comportamento. São as nossas atitudes na hora da prova que irão nos aprovar ou não. Entendo que o tempo da crise pode nos fragilizar e podemos nos enganar quanto às nossas posturas. Para facilitar a nossa compreensão, veremos neste Salmo 73 3 perigos aos quais somos expostos quando enfrentamos uma crise. Então, vamos a eles. Considere o que Asaf falou sobre o seu estado emocional no período da sua crise. Leia comigo os versos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Perceba que o seu coração endureceu, o que resultou na amargura da sua alma. A rota do seu desatino foi a seguinte: Asaf rejeitou o que Deus propôs, não concordou com o que estava passando, endureceu a alma e se tornou amargo. O salmista reconheceu que estava embrutecido e ignorante, tornando-se como um irracional na presença do Senhor. Ainda que estivesse diante de Deus, pelo seu endurecimento, perdeu a sensibilidade e o juízo. Que coisa impressionante! Temos que reconhecer que existe uma multidão de ignorantes e irracionais que permanecem na igreja. Todavia, com o coração endurecido e cheio de amargura. Gente que não pensa, que não raciocina, que se recusa a refletir, que se entrega à dor e perde a razão. Veja o que diz o escritor de Hebreus acerca da amargura. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura se enraiza na alma, cria resistências no mais íntimo do ser humano e, quando brota, traz perturbação, contaminando o ambiente. Endurecer a alma é permitir que o coração se amargure.
Infelizmente, tem sido assim. Mais uma vez a história se repete. Sem perceber, muitos têm perdido a alegria devido ao acúmulo dos problemas. Tornam-se queixosos, rixosos, amargurados com a vida por não terem uma perspectiva de mudança. Endurecem o coração por achar que não merecem o que estão enfrentando. E assim, julgam-se injustiçados e esquecidos por Deus. O segundo perigo que enfrentamos na hora da crise é o de nos tornarmos infiéis. Além de reconhecer este perigo, Asaf revela o que acontece com os infiéis. No verso 27 ele diz: tu destróis todos os que são infiéis para contigo. A infidelidade está relacionada com a falta de seriedade com os assuntos de Deus, com o desleixo da vida espiritual, ou seja, com a nossa negligência. Lamentavelmente, muitos, quando as coisas não vão bem, perdem o zelo, por achar que não estão sendo ouvidos por Deus, deixam de se empenhar nas atividades do reino, assumindo uma atitude de pouco caso. Pensam que Deus não se importa com elas e decidem devolver na mesma moeda. Porém, não podemos nos esquecer que a infidelidade nos coloca na rota da destruição. É o que categoricamente sustenta o salmista. Ele afirma que os infiéis serão destruídos. Enganados por raciocínios equivocados, são muitos os que relativizam a relação com Deus e se curvam ao pecado. Perdem o temor por não acreditarem mais que as coisas serão como a Bíblia afirma. Mesmo sabendo o que devem fazer, por falta de temor não fazem. Optam pelo caminho da desonra que fatalmente os levará à destruição. O terceiro perigo é o de se afastar de Deus. O endurecimento gera amargura. A amargura nos leva à infidelidade. A infidelidade nos afasta de Deus. Asaf também reconheceu isto ao declarar: os que se afastam de ti, eis que perecem. Amargurado e sem obter um resultado que traga alento à alma, o relacionamento com Deus vai esfriando. As orações vão rareando, já não se tem prazer em fazer uma leitura bíblica, não há mais empenho para buscar a face do Senhor, não se pensa mais em jejuar, em se humilhar diante de Deus. A vontade de estar com os irmãos desaparece e, por não ver mais sentido, abandona os cultos e se afasta da comunhão com o corpo de Cristo. Deste modo, a vida espiritual vai minguando, até desaparecer por completo. Por isso, Asaf nos adverte ao dizer que os que se afastam de Deus perecem. Perecer significa morrer. Não é necessariamente uma morte física, mas uma morte espiritual. Portanto, não permita que uma crise, que certamente vai passar, lhe assalte levando embora a salvação e a vida de Deus. Não perca o temor, permaneça, lute, não se renda às circunstâncias e não se afaste do Senhor.